Ela estava faltando uma moeda para pegar o último ônibus, quando o bilionário viu o velho pingente de sua falecida filha em seu pescoço e ficou paralisado. A noite caía pesada sobre Belo Horizonte. Daquele jeito que parece sugar até o último pingo de esperança de quem tá na rua, Thalita Nunes remexia os bolsos da calça jeans surrada com desespero, procurando moedas que ela já sabia que não estavam lá. Os dedos trêmulos encontraram apenas migalhas de pão que sobraram do lanche da tarde, um pedaço de papel amassado e a frustração de sempre. Faltavam 60 centavos. 60 míseros centavos para a passagem do último ônibus que passava ali naquele ponto da Savassi, o que levaria ela de volta para casa, para o bairro de Novo Horizonte, onde Dona Marieta esperava deitada na cama, provavelmente com dor, provavelmente preocupada porque Thalita já deveria ter chegado fazia meia hora. Por favor, moço. A voz dela saiu mais fina do que pretendia, quase um sussurro engasgado. É só um pouquinho. 60 centavos? Juro que amanhã eu trago direitinho. Eu sempre pago. O senhor pode perguntar para o seu Geraldo que trabalha de manhã. Ele me conhece. O motorista mal olhou para ela. Tinha aquela cara de quem já ouviu essa história 1000 vezes. De quem não acredita mais em ninguém. De quem só quer terminar o turno e ir para casa. A mão dele já estava na alavanca, pronta para fechar as portas. Não dá, moça. Norma da empresa. Sem dinheiro. Sem passagem. Thalita sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas engoliu seco. Não ia chorar. Não ali, na frente de todo mundo. Ela tinha 25 anos. Já tinha passado por coisa pior. Já tinha dormido na rua quando Dona Marieta foi internada às pressas. E ela ficou no hospital 3 dias direto sem sair de lá. Já tinha passado fome de verdade. Aquela fome que dói no estômago e deixa a cabeça tonta. Já tinha aguentado patroa metida, a rica gritando, porque ela não passou o pano do jeito certo no mármore importado. Mas nada doía mais do que imaginar a avó sozinha, esperando, talvez precisando de água, talvez precisando ir no banheiro e sem ter como chamar ninguém. Moço, por favor. Ela tentou de novo, mas a voz falhou. As portas começaram a fechar com aquele chiado de borracha velha contra metal. Thalita deu um passo para trás, sentindo o mundo desabar de novo. Mais uma noite perdida. Ia ter que andar, quase 2 horas a pé, por ruas que não eram seguras, passando por lugares que ela conhecia bem demais. As bocas de fumo, os bares cheios de homem bêbado, as vielas sem luz. E foi aí que ela ouviu a voz. Eu pago a passagem dela. Grave, firme, com aquele sotaque de quem estudou em colégio caro, de quem nunca precisou implorar por 60 centavos na vida. Thalita virou a cabeça tão rápido que o pescoço estalou. Um homem alto. Devia ter uns 60 anos, talvez um pouco menos. Cabelo grisalho penteado para trás, terno azul marinho que mesmo na pouca luz do poste, ela podia ver que era daqueles que custam mais do que ela ganhava em 6 meses. Ele segurava uma nota de R$50 estendida para o motorista. Pode passar o troco para ela, o homem disse, sem tirar os olhos de Thalita. O motorista pegou a nota meio desconfiado, meio surpreso, e fez a transação rápido. Thalita subiu no ônibus ainda sem entender direito o que estava acontecendo. As pernas bambas, o coração disparado. O homem subiu atrás dela. Por um segundo, ela teve medo. Ia que era um maluco. Um tarado, sei lá. Mas quando ela se virou para olhar ele de novo, o que viu não foi desejo nem perigo. Era outra coisa. Algo que ela não conseguia nomear. Parecia dor. Uma dor antiga, meio empoeirada. Daquelas que a gente carrega por tanto tempo que vira parte da gente. Obrigada, ela murmurou, procurando um lugar para sentar longe dele. Mas o ônibus estava lotado. Esse colar, ele disse de repente. A voz meio trêmula. De onde você tirou esse colar? Thalita levou a mão instintivamente ao pescoço, tocando o pingente de prata que nunca, jamais, em 25 anos, ela tinha tirado. A lua crescente e delicada, pequenininha, com um brilho meio fosco de tão antiga, era a única coisa que ela tinha de valor. A única lembrança de... bem, de nada, de lugar nenhum, de ninguém. Ela hesitou. Não gostava de falar sobre isso. Eu tinha quando me acharam, quando eu era bebê, o homem ficou branco. Tipo,
branco de verdade, como se tivesse visto um fantasma. A mão dele agarrou a barra de apoio do ônibus com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos também. Quando te acharam? Ele repetiu como se as palavras não fizessem sentido. Onde? Thalita deu um passo para trás. O negócio estava ficando estranho. Olha, moço, muito obrigada pela passagem, sério mesmo. Mas eu não costumo falar sobre isso com desconhecidos. Por favor. E agora a voz dele era puro desespero. Por favor, só me diz, é importante. Mais importante do que você imagina. Tinha algo naqueles olhos castanhos escuros. Uma súplica tão crua, tão verdadeira, que Thalita se viu respondendo antes mesmo de decidir se devia ou não. No orfanato Santa Bernadette, faz 25 anos, alguém me deixou na porta de madrugada, embrulhada num cobertor velho com esse colar no pescoço. Ela tocou o pingente de novo, sentindo o metal gelado contra a pele. A dona Marieta, que trabalhava lá na cozinha, ficou com dó e me levou para casa. Me criou como neta. O ônibus deu uma freada brusca e todo mundo se inclinou para frente. Quando Thalita voltou a olhar para o homem, viu que ele estava chorando, sem fazer barulho, sem soluçar, só lágrimas escorrendo pelo rosto, molhando o colarinho impecável da camisa branca. Desculpa, ele disse, limpando o rosto com as costas da mão, num gesto quase infantil. Desculpa, você não vai entender, mas esse colar, eu conheço esse colar. Thalita sentiu um frio na barriga. Como assim conhece? Eu mandei fazer. Ele sussurrou. 15 anos atrás, para minha filha, pro aniversário de 10 anos dela, é peça única. O joalheiro gravou as iniciais no verso. As iniciais dela, com dedos trêmulos, ele estendeu a mão. Por favor, posso ver. Thalita não sabia por que diabos ela estava obedecendo, mas se viu tirando o colar, a primeira vez em anos, e entregando para ele. O homem virou o pingente, procurando algo, e quando achou, soltou um som que era metade riso, metade choro. Tá aqui, ele mostrou para ela. Vê, é ela, é minha íris. Thalita pegou o colar de volta e olhou de perto. Nunca tinha reparado. A letra cursiva era tão pequena, tão delicada, que parecia quase invisível com o tempo. Mas estava lá. Mas eu não entendo. Ela balbuciou. Sua filha, o que aconteceu com ela? O homem respirou fundo, tentando se recompor, mas os olhos continuavam vermelhos, inchados. Ela morreu, ele disse, e cada palavra parecia rasgar alguma coisa dentro dele. Ou foi o que me disseram. 15 anos atrás, acidente de carro na estrada para a Serra do Cipó, o carro pegou fogo, o corpo ficou irreconhecível. Eu a enterrei. Vivi esses 15 anos acreditando que tinha enterrado minha filha. O ônibus parou de novo e algumas pessoas desceram. Agora tinha espaço, mas nem Thalita nem o homem se mexeram. Só que ele continuou, a voz ganhando uma intensidade quase maníaca. E se não fosse ela? E se fosse outra pessoa naquele carro? E se minha íris? Ele parou, olhando fixo para o rosto de Thalita como se tentasse encontrar algo, alguma resposta, alguma verdade impossível. Quantos anos você tem? 25. Quando é seu aniversário? 8 de março. Ele levou a mão à boca, abafando um gemido. O mesmo dia, exatamente o mesmo dia que Íris nasceu, o mundo de Thalita começou a girar. Ela se segurou no banco da frente, as pernas fraquejando. Olha, moço, isso não pode. É coincidência. Tem que ser coincidência. Meu nome é Augusto Parente, ele disse, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso, mesmo que fosse o sorriso mais triste que Thalita já tinha visto na vida. E eu acho que você pode ser minha filha. Thalita não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no colchão fino, ouvindo a respiração pesada de Dona Marieta no quarto ao lado, olhando para o teto rachado e tentando processar o que tinha acontecido. Augusto Parente tinha descido do ônibus no mesmo ponto que ela, insistido em pagar um táxi para levá-la até em casa. Ela recusou, com medo de que ele soubesse onde morava, e antes de ir embora, deixou um cartão de visita na mão dela. Me liga amanhã, por favor. Eu preciso saber a verdade.
O cartão estava agora em cima da mesinha de cabeceira improvisada. 3 caixotes de feira empilhados. Papel grosso, cremoso, letras douradas em relevo. Augusto Parente, CEO, Parente Resorts and Hotels. Ela tinha jogado o nome dele no Google assim que chegou em casa. As primeiras páginas eram matérias de revista, fotos dele inaugurando o resort em Búzios, entrevistas sobre mercado hoteleiro, fortuna estimada em não sei quantos milhões. E então, lá pro meio das buscas, ela achou a notícia antiga. Empresário perde única filha em acidente trágico. A foto de Iris era de uma menina de uns 9 anos. Cabelo castanho comprido, sorriso aberto, olhos grandes. Thalita aproximou o celular do rosto, procurando por o quê? Semelhanças. Ela não sabia, mas tinha algo. O formato do rosto, talvez, o jeito que o cabelo caía. Alguma coisa que fez o estômago dela revirar. De manhã, Dona Marieta acordou reclamando de dor nas costas. Thalita preparou o mingau, deu os remédios, ajudou a avó a ir no banheiro, trocou o lençol que estava suado. A rotina de sempre, mas a cabeça dela estava longe, presa naquele cartão de visita. "Você tá estranha hoje, menina", Marieta disse, segurando a mão de Thalita com aqueles dedos retorcidos de artrite. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada, vó. Só cansaço." Marieta estreitou os olhos. Daquele jeito que só a avó faz quando sabe que a gente tá mentindo. Mas não insistiu. Thalita esperou até umas 10 da manhã para ligar. Tentou convencer a si mesma que não ia ligar, que era loucura, que aquele homem devia ser algum tipo de maluco obcecado pela filha morta que via a menina em qualquer desconhecida na rua. Mas seus dedos discaram o número sozinhos. Ele atendeu no primeiro toque. "Thalita." A voz dele era ansiosa, carregada de esperança. "Oi, olha, sobre ontem. Você pode vir na minha casa. Hoje, agora." Ele disparou as perguntas sem respirar. "Eu sei que parece loucura. Eu sei que você deve estar achando que eu sou doido, mas preciso conversar direito com você, presencialmente. Eu trabalho, moço. Tenho que. Eu pago o seu dia, o quanto você ganha. Pago em dobro, em triplo. Só, por favor, me dá essa chance." Thalita mordeu o lábio. O não estava na ponta da língua, mas aí ela olhou para o pote de remédios vazio de Dona Marieta em cima da pia. Precisava comprar mais. Não tinha dinheiro. O pagamento da feira só saía no fim de semana. "Tá bom?" Ela ouviu a própria voz dizendo. "Mas eu só posso ficar até às 3. Tenho que voltar para cuidar da minha avó." Ele mandou um carro buscar ela. Um carro de verdade. Não Uber, não táxi. Uma BMW preta com um motorista de terno que abriu a porta traseira para ela como se ela fosse alguém importante. Thalita entrou se sentindo ridícula com a calça jeans remendada e a blusa desbotada. O caminho até a Pampulha pareceu travessia para outro planeta. As casas foram ficando maiores, os muros mais altos, as ruas mais arborizadas. Quando o carro parou em frente a um portão de ferro rebuscado, Thalita pensou que tinha acontecido algum engano. "É aqui?" Ela perguntou para o motorista. "Sim, senhorita." O portão se abriu sozinho, e eles entraram por uma alameda de pedras portuguesas ladeada por palmeiras imperiais. A mansão no fim do caminho era branca, enorme, com colunas na frente e uma fonte no meio do jardim onde a água jorrava de uma estátua de anjo. Augusto esperava na porta. Ele estava diferente da noite passada. Menos composto. A camisa sem gravata, as mangas arregaçadas, o cabelo meio bagunçado como se ele tivesse passado a mão várias vezes. Parecia mais humano. "Entra, por favor", ele disse, e tinha uma delicadeza na voz que desarmou um pouco a desconfiança de Thalita. Por dentro, a casa era ainda mais impressionante. Pé direito altíssimo, piso de mármore claro, uma escadaria curva que subia para o segundo andar, quadros enormes nas paredes. Thalita se sentiu minúscula. "Quer beber alguma coisa? Água, suco, café?" "Água tá bom." Ele voltou com 2 copos e indicou uma poltrona perto da janela. Thalita sentou na beirada, tensa, segurando a bolsa no colo como se fosse um escudo. "Olha, eu sei que ontem eu te assustei." Augusto começou, sentando na poltrona em frente. "E eu entendo se você achar que eu sou maluco, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Quando minha Iris morreu, quando eu achei que ela tinha morrido,
Uma parte de mim morreu também. Ele olhou para a escadaria, para os degraus cobertos por um tapete vermelho vinho. Ela descia correndo essas escadas toda manhã, pulando de 2 em 2 degraus, mesmo eu pedindo para ter cuidado. A voz dele falhou. Faz 15 anos que eu não subo lá em cima. Fechei o quarto dela. Não tive coragem de mexer em nada. Thalita não sabia o que dizer. Então ficou quieta. Quando eu vi aquele colar ontem, ele continuou. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés, porque aquele colar não existe em nenhum outro lugar do mundo. Eu fiz ele sob encomenda numa joalheria em São Paulo. Desenhei junto com um joalheiro. As iniciais foram gravadas à mão. É impossível ter outro igual, mas pode ter sido roubado. Thalita disse, a voz saindo mais alta do que pretendia. Alguém pode ter roubado dela antes. Antes do acidente, e depois me deixaram com ele quando me abandonaram. Pode. Augusto concordou. Mas e se não for isso? E se for ela? E se você for ela? Ele se inclinou para frente, os olhos cravados nos dela. Eu sei que parece insano, mas deixa eu te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Thalita apertou a bolsa com mais força. Trabalha para mim, de verdade, como minha assistente pessoal. Salário de 15 mil por mês para começar. Mais plano de saúde que cobre você e sua avó, vale transporte, cesta básica, tudo. Você não precisa mais fazer faxina nem vender bijuteria na praça. Thalita sentiu o ar faltar. 15 mil. E em troca, você me deixa investigar, fazer um teste de DNA, buscar registros, tentar descobrir a verdade sobre você, sobre o colar, sobre tudo. Era bom demais para ser verdade. Tinha que ser pegadinha, tinha que ter algo errado. Por que você faria isso? Ela perguntou desconfiada. Se eu não for sua filha, você vai ter me pagado tudo isso por nada. Augusto sorriu pela primeira vez desde que ela chegou. Um sorriso triste, cansado, porque se existir a mínima possibilidade de que você seja minha Íris, vale qualquer preço, qualquer um. Thalita olhou pela janela enorme. Dali dava para ver a piscina nos fundos, azul turquesa brilhando no sol. Dava para ver os jardins imensos, árvores floridas, grama aparada, um universo inteiro que não tinha nada a ver com o dela, mas pensou em Dona Marieta, nos remédios caros, nas contas atrasadas, nas noites que ela acordava com a avó gemendo de dor e não podia fazer nada, além de dar mais um comprimido barato que mal aliviava. Se eu aceitar, ela disse devagar, e se o DNA der que eu não sou sua filha, o que acontece? Você continua trabalhando comigo pelo tempo que quiser, contrato formal, tudo registrado, não tem pegadinha. E se der que eu sou, ele engoliu seco. Aí a gente descobre o que diabos aconteceu 15 anos atrás. Quem roubou você de mim? E como? Thalita respirou fundo. Estava prestes a pular de um precipício, sem saber se tinha rede de proteção embaixo. Tá bom, ela disse. Eu aceito. E quando ela falou isso, algo mudou no ar, como se o universo tivesse suspirado, aliviado ou apreensivo. Ela não sabia dizer. Augusto se levantou e estendeu a mão. Thalita a apertou. A mão dele era firme, quente, e por uma fração de segundo, ela sentiu algo estranho, uma sensação de familiaridade, como se já tivesse segurado aquela mão antes, há muito tempo, quando era pequena demais para lembrar. Ela sacudiu a cabeça, afastando o pensamento. Devia ser impressão. Só podia ser impressão. Mas no andar de cima, atrás de uma porta entreaberta, Selma Prado observava tudo com olhos estreitos e um telefone na mão, digitando uma mensagem urgente para alguém que não deveria existir. Temos um problema. Ela está aqui. Selma Prado sempre soube que esse dia poderia chegar. Não exatamente assim. Não com essa menina de roupas velhas e olhos assustados sentada na poltrona da sala como se estivesse pisando em vidro. Mas de alguma forma, em algum momento, o passado tinha mania de voltar. Não importa quão fundo você enterre os cadáveres. Ela desceu as escadas devagar, cada passo calculado, o salto fino batendo no mármore num ritmo que ela dominava depois de anos de prática. Quando chegou na sala, colocou o sorriso no rosto. Aquele sorriso perfeito que ela tinha aperfeiçoado diante do espelho, que dizia: sou a esposa dedicada, a mulher elegante,
A companheira compreensiva. Augusto, querido. Ela disse com voz melosa. Não me disse que teríamos visitas. Augusto se virou, e Selma não gostou nada da forma como ele olhou para ela. Tinha algo diferente ali, algo que ela não via fazia anos. Vida, propósito. Selma. Essa é Thalita. Ela vai trabalhar comigo como assistente pessoal a partir de hoje. Selma estendeu a mão para a menina, apertando com força suficiente para parecer amigável, mas não calorosa. Que surpresa agradável. Augusto geralmente me consulta antes dessas decisões, mas... Ela deu uma risadinha leve. Imagino que tenha sido algo urgente. Foi. Augusto respondeu seco. Selma notou a tensão na voz dele, e então viu o que pendia do pescoço da menina. O sangue gelou nas veias. O pingente, a maldita lua crescente de prata. Impossível. Ela tinha se certificado. O corpo no carro estava carbonizado, irreconhecível, com a criança morta que o irmão dela conseguiu através daquela rede nojenta. A verdadeira Iris tinha sido drogada, levada, abandonada longe, sem documentos, sem passado, sem identidade. E o colar? Ela se lembrava vagamente de alguém comentando sobre um colar na criança quando foi deixada no orfanato. Mas depois de tanto tempo, ela tinha assumido que fosse só um detalhe inventado, uma lenda urbana entre os funcionários. Mas ali estava, brilhando sob a luz da tarde. É uma peça bonita, Selma disse, apontando para o pescoço de Thalita com um sorriso afiado. Onde comprou? Não comprei, Thalita respondeu, a voz baixa. É, de família. Selma precisou sair dali antes que o rosto entregasse o pânico crescente. Murmurou uma desculpa sobre almoço que precisava supervisionar na cozinha e subiu as escadas de volta para o escritório que ela e Augusto teoricamente compartilhavam, mas que na prática só ela usava. Trancou a porta, abriu o notebook dele. Augusto era inteligente para negócios, mas péssimo com senhas. Ainda usava a data de nascimento de Iris, patético e conveniente. Ela entrou no e-mail dele e sentiu o chão sumir. Havia uma troca de mensagens com Laboratório GenLab, análises de DNA. O último e-mail tinha chegado 3 horas atrás. Senhor, parente, recebemos sua amostra, referência ABUG 847, e a amostra de comparação, referência B9012. O processamento expresso estará concluído em 72 horas. Enviaremos resultados assim que finalizados. 72 horas, 3 dias. Em 3 dias, Augusto saberia a verdade. Selma se levantou da cadeira tão rápido que ela girou e bateu na mesa. As mãos tremiam quando pegou o celular e discou o número que ligava apenas em emergências. Alô? A voz do outro lado era grossa, áspera de cigarro e cachaça. É a Selma. A gente precisa conversar. Agora. Tá acontecendo alguma coisa. Você não tem ideia. Ela marcou o encontro num boteco velho na região do Barreiro, longe de qualquer lugar que pessoas do círculo social dela frequentariam. Disse para Augusto que ia visitar uma amiga e saiu 20 minutos depois, dirigindo o próprio carro. Não queria motorista, não queria testemunhas. O irmão, Evaldo, já estava lá quando ela chegou, sentado no canto mais escuro do estabelecimento, um copo de pinga pela metade na frente dele. Ele tinha engordado desde a última vez que se viram. O rosto inchado, olheiras fundas, parecia exatamente o que era. Um marginal de meia-idade que tinha passado tempo demais fazendo coisas que não deveria. Que cara é essa, mana? Ele perguntou quando Selma sentou em frente a ele. Parece que viu o demônio. Pior, ela sibilou. A menina, a Iris, ela voltou. Evaldo ficou branco. O copo parou no ar, a meio caminho da boca. Como assim voltou? A gente deixou ela no orfanato. Ela devia ter sido adotada, sumido, virado qualquer um. Ela não sumiu, seu imbecil. Ela cresceu pobre, mas cresceu. E agora tá na minha casa. Contratada pelo Augusto, usando o maldito colar que você disse que ia sumir. Eu não coloquei colar nenhum nela. Evaldo sibilou de volta. Foi aquela idiota da Karina, lembra? A novata da rede que ficou com dó da criança. Disse que não conseguia largar a menina sem nada. Ela que colocou o colar antes de deixar no orfanato. Eu até bati nela por causa disso, mas o estrago já estava feito. Selma passou as mãos pelo rosto. Sentindo a maquiagem borrar,
15 anos atrás parecia tão simples. Ela era só a secretária eficiente, bonita, sempre disponível, sempre atenta. Augusto era viúvo desde que Iris tinha 5 anos. A mãe morreu de câncer. Rápido e brutal, ele se jogou no trabalho, construindo o império de resorts como se precisasse provar algo para si mesmo. E Selma estava sempre lá, organizando agendas, resolvendo problemas, sendo indispensável. Mas indispensável não era suficiente. Ela queria mais. Queria o nome, o dinheiro, o status. E enquanto Iris existisse, sempre seria só a secretária. A filha dele sempre viria em primeiro lugar. A ideia veio numa madrugada depois de meses moendo raiva. Evaldo estava envolvido com gente errada. Ela sabia disso, embora fingisse que não. E essa gente errada tinha acesso a coisas, crianças, corpos, papéis falsos. O plano foi simples no papel. Sequestrar Iris, simular acidente fatal com corpo substituto, esperar Augusto desmoronar de luto, estar lá para reconstruí-lo, e funcionou, melhor do que ela imaginava. Augusto se tornou uma sombra de si mesmo. Fechou o quarto da filha, evitava espelhos, trabalhava 18 horas por dia só para não pensar. E Selma, paciente, gentil, sempre presente, foi preenchendo os espaços vazios. 7 anos depois, ele pediu ela em casamento numa noite em que estava particularmente bêbado e nostálgico. Ela disse sim antes dele terminar a frase. E agora, depois de construir tudo, de ter tudo, essa pirralha aparecia com um maldito colar. O que a gente faz? Evaldo perguntou, os olhos pequenos e assustados. DNA vai dar positivo, Selma disse. Mais para si mesma do que para ele. Não tem como impedir isso. Ele vai saber, vai fazer perguntas, vai procurar respostas. Pode ser que ele não descubra nada. Faz 15 anos a casa de passagem fechou. A Karina morreu de overdose. A maioria do pessoal da rede está preso ou morto. Não subestime o Augusto. Selma cortou. Quando ele quer alguma coisa, ele consegue. Você não faz ideia do que ele é capaz quando tem um objetivo. Ficaram em silêncio por um momento. No bar, alguém riu alto, o som ecoando nas paredes sujas. A gente pode fazer ela sumir de novo, Evaldo disse devagar. De verdade dessa vez? Um acidente, atropelamento, assalto que deu errado. Acontece todo dia nessa cidade. Selma olhou para o irmão, parte dela, a parte que tinha planejado o sequestro de uma criança de 10 anos. Sabia que ele tinha razão. Era a solução mais limpa. Mas outra parte, menor, mais covarde, hesitou. Ainda não, ela disse. Primeiro eu preciso ver o que ela sabe, o que ela lembra, se ela tem alguma memória de antes. E se tiver, aí a gente resolve de outro jeito. Ela se levantou, jogou algumas notas na mesa e saiu sem olhar para trás. No carro, checou o reflexo no retrovisor. O rosto ainda estava composto, elegante, sob controle, mas por dentro, o pânico roía como rato em fiação. Quando chegou em casa, Thalita já tinha ido embora. Augusto estava no escritório dele, ao telefone com alguém, a voz baixa e urgente. Ela ficou do lado de fora da porta, ouvindo. Sim, quero investigação completa. Registros do orfanato Santa Bernadette de 25 anos atrás. Qualquer funcionário que ainda esteja vivo, relatórios policiais da época sobre crianças abandonadas. Não me importa se está arquivado, se está desorganizado, se está em papel comido por traça. Acha pra mim. Era um investigador particular. Claro que era. Selma apertou os punhos, as unhas pintadas de vermelho cravando nas palmas das mãos. Tinha passado 15 anos construindo essa vida. Não ia perder tudo agora por causa de uma pirralha que deveria ter desaparecido para sempre. Se Augusto queria respostas, ia ter, mas não as que ele esperava. Ela já tinha destruído a vida da filha dele uma vez. Podia fazer de novo. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Thalita. Augusto insistiu que ela começasse a trabalhar imediatamente. E o trabalho consistia basicamente em acompanhá-lo pela mansão, enquanto ele explicava a rotina, os compromissos, as pessoas importantes. Mas Thalita percebia que ele não estava realmente preocupado com assistência pessoal. Ele só queria ela por perto, observando. E ela sentia o mesmo, observando ele. Tinha coisas pequenas, sutis, que faziam o estômago dela revirar de um jeito estranho.
O jeito que ele tamborilava os dedos na mesa quando estava pensando. 3 batidas rápidas. Pausa, mais 3. Thalita fazia a mesma coisa desde criança. E Dona Marieta sempre implicava. Dizia que dava nos nervos. Ela nunca tinha conhecido ninguém mais que fizesse isso. Ou a forma como ele tomava café. Sempre deixava esfriar um pouco antes de beber. Nunca pegava a xícara logo que chegava quente. Thalita também fazia isso. Odiava café fervendo. Não importava o quanto tivesse pressa. E tinha aquele negócio com desenho. No segundo dia, Augusto precisou atender uma ligação urgente e deixou Thalita sozinha no escritório dele. Tinha uma folha em branco na mesa e uma caneta. Sem nem pensar. Ela começou a rabiscar enquanto esperava. Flores silvestres, sempre flores silvestres. Desde pequena, não sabia por quê. Mas era a única coisa que ela conseguia desenhar direito. Quando Augusto voltou e viu o desenho, ele parou no meio do caminho, a mão na maçaneta da porta. Você, desenha flores? Ah, desculpa, eu não devia ter mexido no papel. Não é isso, é que... Ele se aproximou da mesa, pegou a folha com cuidado, como se fosse algo precioso. Iris desenhava exatamente isso, flores do campo. Ela passava horas no jardim, sentada perto do canteiro. Desenhando, Thalita sentiu um calafrio subir pela espinha. Muita gente desenha flores, ela disse, mais para se convencer do que para convencer ele. Augusto concordou, mas a voz dele dizia outra coisa. Dizia que ele não acreditava em coincidência. À noite, quando voltou para casa, Thalita encontrou Dona Marieta sentada na cadeira de rodas que a vizinha tinha emprestado, olhando pela janela pequena do quarto. Vó, a senhora não devia sair da cama sozinha. Ah, menina, eu não sou de vidro. Marieta girou a cadeira para olhar para a neta. Você vai me contar o que está acontecendo ou vai continuar fingindo que está tudo normal? Thalita suspirou e se sentou na cama, cansada demais para inventar mentira. Eu acho que... Não sei, vó. Eu acho que talvez... As palavras emperraram na garganta. O homem que me contratou, ele acha que eu posso ser a filha dele. A filha que ele perdeu faz 15 anos. Marieta ficou quieta por um tempo longo, o tipo de silêncio que pesa. Então ela estendeu a mão e Thalita segurou, sentindo os dedos finos e trêmulos da avó apertando os seus. Eu sempre soube que esse dia podia chegar, Marieta disse baixinho. Desde que te achei naquela porta, com aquele colar fino demais para uma criança de abrigo. Eu sabia que você tinha vindo de outro lugar, de outra vida. A senhora nunca falou nada, porque você era minha, Thalita. É minha. Não importa o sangue que corre nas veias. Eu te criei, te ninei, te ensinei a andar. Chorei toda vez que você ficava doente. Os olhos de Marieta brilharam úmidos. Mas isso não significa que você não possa descobrir de onde veio. Não significa que você não tenha direito de saber a verdade. E se eu for mesmo filha dele? E se tudo que eu sei sobre mim for mentira? Marieta puxou Thalita para perto, abraçando a cabeça da neta contra o peito magro. Então você descobre quem você é de verdade. Mas não esquece quem você se tornou. Isso ninguém tira de você. Naquela noite, Thalita sonhou. Fragmentos estranhos, desconexos. Uma escada de mármore, uma voz de mulher cantando, cheiro de jasmim, uma limonada gelada em dia quente, e depois escuridão. Tontura, medo, acordou suando, o coração disparado, sem entender direito o que tinha visto. Eram memórias, ou só o cérebro dela pregando peça. No terceiro dia, Augusto chamou Thalita no escritório com uma expressão tensa. O investigador que contratei encontrou algo. Ele disse, indicando a cadeira para ela sentar. O orfanato Santa Bernadette fechou há 12 anos, mas os registros antigos foram transferidos para uma instituição municipal. Ele conseguiu acesso. Thalita sentou devagar, as mãos suando. E você deu entrada lá no dia 10 de março. 25 anos atrás, 2 noites depois do seu nascimento, alguém te deixou de madrugada, embrulhada num cobertor azul, com o colar no pescoço, não tinha bilhete, não tinha nome, nada. Augusto respirou fundo. O orfanato tentou acionar a polícia, mas naquela época, havia tantas crianças abandonadas que o caso não teve investigação aprofundada. Te registraram como abandonada e pronto. Isso não prova nada, Thalita disse, mas a voz saiu fraca. Não, mas tem mais.
Ele abriu uma pasta em cima da mesa. O investigador encontrou uma mulher que trabalhava como voluntária no orfanato naquela época. Ela se lembra de você. Diz que o colar chamou a atenção de todo mundo, porque era caro, fora do padrão. Ela até tirou foto dele para mostrar para a polícia, achando que poderia ajudar a te identificar. Ele virou a pasta e mostrou uma foto velha, desbotada, tirada com câmera analógica. Era o pingente, a lua crescente de prata, idêntica à que Thalita usava agora. Ela também lembra que Marieta se apegou a você imediatamente. Disse que nunca tinha visto a cozinheira tão decidida a levar uma criança embora. Thalita sentiu lágrimas queimando. Dona Marieta me salvou. Sim, Augusto concordou. Ela salvou. Ele fechou a pasta, as mãos tremendo ligeiramente. O DNA deve ficar pronto hoje à noite ou amanhã de manhã. Eu preciso que você saiba que, independente do resultado, eu sou grato por você ter aceitado isso, por ter me dado essa chance. E se der positivo? Thalita perguntou. E se eu for mesmo sua filha? O que isso significa? Eu viro outra pessoa. Eu esqueço 25 anos de vida. Não, ele disse com firmeza. Você não esquece nada. Você só ganha mais história, mais passado e talvez, se você quiser, mais família. Thalita olhou para ele. Augusto era só um estranho há 4 dias atrás. Mas alguma coisa nele puxava ela para perto, como um imã invisível, como se ela já conhecesse ele, como se sempre tivesse conhecido. Eu tenho medo, ela confessou. Eu também, naquela tarde. Thalita vasculhou a casa enquanto Augusto estava em reunião. Não era bisbilhotar exatamente. Ele tinha dado permissão para ela explorar, conhecer o espaço, mas tinha algo puxando ela, algo que ela não conseguia explicar. Subiu as escadas. No segundo andar, um corredor longo com várias portas, a maioria aberta, quartos de hóspedes, banheiros, um home theater. Mas uma porta no fim do corredor estava fechada. Thalita virou a maçaneta, trancada, mas a chave estava na fechadura. Ela hesitou. Não devia. Era invasão de privacidade. Girou a chave. A porta se abriu com um rangido baixo, e Thalita entrou num quarto congelado no tempo. Cama de solteiro com cobertor rosa, prateleiras cheias de livros infantis, bichos de pelúcia organizados, pôsteres de filmes antigos, mesa com lápis de cor e papel, o quarto de Iris. Thalita entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Tocou a cama, pegou um dos bichos de pelúcia, um coelho de orelhas caídas. Cheirou. Tinha cheiro de velho, de esquecido, mas alguma coisa dentro dela se mexeu. Foi até a mesa. Tinha desenhos, muitos desenhos, empilhados numa caixa. Ela pegou um e o estômago revirou. Flores silvestres. Exatamente como as que ela desenhava. As mãos tremeram quando folheou outros. Todos iguais. O mesmo estilo. Os mesmos traços. As mesmas flores. Jesus, ela sussurrou. E então viu a foto na mesinha de cabeceira. Uma foto emoldurada. Augusto mais jovem, sorrindo, com uma menina no colo. Ela tinha uns 9 anos. Cabelo castanho amarrado em rabo de cavalo. Sorriso enorme. Thalita pegou a foto e olhou para a menina nos olhos. Era como olhar num espelho do passado. O rosto, o formato dos olhos, a curva do sorriso, até a covinha na bochecha esquerda. A foto caiu das mãos dela e bateu no chão. Naquele momento, o celular de Thalita vibrou. Uma mensagem de Augusto. O resultado chegou. Precisa vir pro escritório, agora. Thalita desceu as escadas com as pernas bambas, segurando no corrimão como se fosse despencar a qualquer momento. O coração batia tão forte que ela podia ouvir o pulso martelando nos ouvidos. Cada degrau parecia mais fundo, mais pesado, como se estivesse descendo para dentro de um abismo do qual não haveria volta. Quando chegou no escritório, Augusto estava de costas para a porta, olhando pela janela enorme que dava para o jardim. As mãos dele estavam nos bolsos, os ombros tensos, na mesa. Um envelope branco, lacrado, com o logo do laboratório. Ele não tinha aberto ainda. Entrei no quarto dela. Thalita disse, a voz saindo mais alta do que pretendia. Desculpa, eu sei que não devia, mas... Eu sei. Augusto interrompeu ainda sem se virar.
Deixei a chave na porta de propósito. Ela piscou, surpresa. Por quê? Porque ele finalmente se virou e o rosto dele estava molhado. Porque eu precisava saber se você ia sentir alguma coisa lá dentro. Se ia ter alguma conexão, alguma lembrança. Eu vi os desenhos. Thalita sussurrou. São iguais aos meus. Exatamente iguais. Augusto assentiu devagar, como se já soubesse. Iris começou a desenhar flores com 5 anos. Ela dizia que eram flores mágicas, que só cresciam em lugares onde as pessoas eram felizes. Ele sorriu, mas era o tipo de sorriso que dói. Eu perguntava, então por que elas crescem no nosso jardim? E ela respondia, porque você tá aqui, pai. Thalita sentiu as lágrimas queimando, mas não deixou cair. A gente não sabe de nada ainda. Pode ser coincidência. Pode ser. Abre o envelope. Augusto disse, empurrando o papel para frente na mesa. Não. Você que? Por favor, eu preciso que seja você. As mãos de Thalita tremiam quando ela pegou o envelope. Era fino, leve, quase insignificante. Engraçado como um pedaço de papel podia mudar uma vida inteira. Ela rasgou a lateral, puxou o documento. Tinha várias páginas com termos técnicos, gráficos, números que não faziam sentido. Mas lá embaixo, em letras maiúsculas e negrito, o resumo, probabilidade de paternidade. 99,9% conclusão. O suposto pai não pode ser excluído como pai biológico da suposta filha. O papel caiu das mãos dela. As pernas cederam e ela sentou na cadeira mais próxima. Ou melhor, desabou. O ar não entrava direito nos pulmões. Não pode ser. Isso não. Augusto veio por trás dela. Ajoelhou no chão ao lado da cadeira. Segurou as mãos dela com as dele. Tava chorando abertamente agora, sem tentar esconder, sem vergonha. Iris, ele disse, e a voz dele quebrou completamente. Minha Iris, você tá viva, você tá aqui, você voltou. Eu não me lembro. Thalita tentou puxar as mãos, mas ele segurou firme. Não precisa lembrar. Não precisa ser ninguém além de quem você é. Mas você é minha filha. Você é minha menina que eu perdi, que eu chorei todo dia por 15 anos. Thalita olhou para ele e alguma coisa dentro dela rachinou, como vidro estilhaçando, como represa rompendo. Memórias começaram a jorrar, fragmentadas, confusas, mas reais. Uma voz cantando, dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Mãos grandes prendendo o cabelo dela em tranças. Um jardim enorme com flores coloridas. Uma risada masculina profunda e calorosa. Uma limonada gelada em copo de plástico rosa com canudo. A limonada. Ela sussurrou. Tinha gosto estranho. Eu tava com sede, mas tinha gosto ruim. Augusto gelou. O que, no carro, alguém me deu limonada. Uma mulher, ela era. Bonita. Sorria muito, mas o sorriso não chegava nos olhos. As palavras saíam sozinhas agora, como se alguém tivesse aberto uma torneira. Eu bebi, e depois tudo ficou pesado. Eu não conseguia manter os olhos abertos. Tentei chamar você, pai. Tentei gritar, mas a voz não saía. E então, escuro, só escuro. Augusto soltou as mãos dela e se levantou rápido, cambaleando até a mesa. Apoiou as 2 mãos na madeira, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Alguém te drogou, ele disse, a voz rouca, cheia de veneno. Alguém planejou isso. Te tirou de mim, te roubou. A quem? Thalita perguntou, mas uma parte dela já sabia a resposta. Augusto ergueu a cabeça, e o olhar dele era de um homem possuído pela fúria. Eu vou descobrir. Juro por tudo que é sagrado que eu vou descobrir quem fez isso com você. Com a gente? Ele pegou o telefone na mesa e discou um número. Roberto, é o Augusto parente. Preciso de você aqui agora. Não pode esperar amanhã. Agora. Pausa. O DNA deu positivo. Minha filha tá viva. E alguém a sequestrou 15 anos atrás. Desligou e olhou para Thalita. Pela primeira vez, ela viu nele não só a dor, mas a determinação absoluta de um homem que não ia parar até ter justiça. Roberto é o investigador particular que contratei. Ele vai vasculhar cada centímetro do passado até encontrar quem fez isso. Thalita se levantou, ainda zonza, ainda tentando processar,
25 anos de vida. Uma mentira. Não uma mentira. Uma verdade interrompida. Dona Marieta era real. O amor dela era real. Mas tinha outro pedaço. Um pedaço roubado. Um pai que ela não lembrava, mas que de alguma forma sempre sentiu falta. Eu preciso falar com a minha avó. Ela disse. Com Dona Marieta, ela precisa saber. Eu levo você. Augusto disse imediatamente. Não, eu. Preciso ir sozinha. Preciso processar isso. Ele assentiu, mesmo parecendo que doía deixá-la ir. Mas volta. Por favor, volta para casa. Para casa. A palavra ecoou estranha e familiar ao mesmo tempo. Thalita saiu da mansão e pegou um ônibus. O mesmo de sempre. Lotado. Cheirando a suor e cansaço. Mas nada parecia o mesmo. As pessoas ao redor pareciam atores num filme que ela estava assistindo de fora. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Quando chegou em casa, Dona Marieta estava na cozinha, sentada na cadeira de rodas, descascando batatas com dificuldade. Ela ergueu os olhos quando Thalita entrou e soube imediatamente. Deu positivo. Não era pergunta. Thalita desabou no chão, abraçando as pernas da avó. E chorou. Chorou tudo que tinha segurado, tudo que tinha engolido, tudo que tinha quebrado dentro dela. Marieta passou a mão no cabelo da neta, devagar, com aquele carinho de sempre. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Eu não sei quem eu sou. Thalita soluçou. Eu não sei mais quem eu sou. Você é a Thalita que eu criei, e você é a Íris que ele perdeu. Marieta levantou o rosto da neta com as mãos trêmulas. As duas coisas são verdade, e nenhuma delas tira a outra. A senhora não tá com raiva. Não tá. Com medo de me perder. Marieta sorriu. Aquele sorriso torto de dentes falhados que Thalita conhecia desde sempre. Amor de verdade não tem medo. Menina, e você sempre vai ser minha neta. Sangue ou não sangue, papel ou não papel. Você é minha. Elas ficaram assim por um tempo, abraçadas no chão da cozinha minúscula, cercadas por batatas descascadas e lágrimas. Quando Thalita finalmente se levantou, tinha algo diferente no peito. Não era leveza. Ainda pesava demais para ser leve. Mas era clareza, propósito. Alguém me roubou dele, ela disse. Alguém fez isso de propósito. Planejou, executou. E você vai descobrir quem. Vou. Naquela noite, Thalita voltou para a mansão. Augusto esperava acordado na sala, mesmo sendo quase meia-noite. Quando viu ela entrar, se levantou. Eu trouxe suas coisas, ele disse, apontando para 2 malas grandes. Do seu quarto, achei que, se você quiser ficar aqui, tem um quarto pronto. Eu não posso deixar Dona Marieta sozinha. Eu sei. Por isso mandei arrumar o quarto de hóspedes do primeiro andar para ela. Rampa de acesso, banheiro adaptado, tudo. Ele hesitou. Se ela quiser vir, claro. Não quero forçar nada, mas eu gostaria que você ficasse. Que vocês duas ficassem. Thalita olhou para aquele homem. Seu pai. E pela primeira vez, não sentiu estranheza, sentiu reconhecimento. Vou conversar com ela, mas tem uma coisa que eu preciso saber antes de qualquer outra coisa. O quê? Quem fez isso comigo? Com a gente? Ela tocou o pingente no pescoço. E eu acho que você também já está suspeitando de alguém. O rosto de Augusto endureceu. Estou, mas preciso de provas. Preciso ter certeza absoluta antes de acusar. Então vamos atrás das provas. Ele sorriu. E pela primeira vez era um sorriso real, sem dor, sem peso. Juntos. Juntos. E naquele momento, pai e filha se tornaram aliados numa guerra contra o passado. Uma guerra que eles não sabiam ainda, mas estava prestes a explodir de formas que nenhum dos dois imaginava. Selma soube que tinha perdido no momento em que viu Augusto descer as escadas com aquela expressão no rosto. Era madrugada. Ela tinha acordado com sede, descido para a cozinha, e quando voltava para o quarto, viu luz acesa no escritório dele. Ficou parada no corredor, observando pela fresta da porta entreaberta. Augusto estava sentado à mesa, segurando um papel, chorando. Mas não era choro de desespero, era choro de alívio, de alegria. O DNA tinha chegado, e era positivo.
Ela voltou para o quarto, trancou a porta e passou o resto da noite acordada, calculando rotas de fuga, opções, saídas, mas toda estrada levava para o mesmo lugar: prisão, ruína, fim. A menos que ela virasse o jogo, de manhã, desceu para o café como sempre fazia, com o rosto perfeitamente composto. Maquiagem impecável, sorriso educado, Augusto já estava lá, tomando café com Thalita. Os dois conversavam baixo, e quando Selma entrou, silenciaram. Bom dia, ela cantarolou. Que conspiração é essa tão cedo? Augusto levantou os olhos para ela, e Selma sentiu um calafrio. Tinha algo diferente ali, algo perigoso. Senta, ele disse. Não era pedido, era ordem. Selma sentou, o coração acelerando, mas manteve a máscara. Tá tudo bem, querido. Você parece tenso. O resultado do DNA chegou. Augusto disse, empurrando o papel pela mesa na direção dela. Thalita é minha filha. Iris está viva. Selma pegou o papel com mãos firmes. Leu rapidamente e forçou uma expressão de choque. Meu Deus, Augusto, isso é inacreditável. Como isso é possível? É exatamente o que eu quero saber, ele disse, a voz baixa e controlada demais. Como minha filha, que supostamente morreu num acidente de carro há 15 anos, aparece viva, criada num orfanato a poucos quilômetros daqui. Deve ter sido um erro na época. Selma tentou, já sentindo o chão desabar. Talvez o corpo no carro não fosse dela e ninguém percebeu. Você mesmo disse que estava irreconhecível. Não foi erro. Augusto cortou. Foi crime. O silêncio que desceu na sala era pesado como chumbo. Crime. Selma riu, mas o som saiu artificial. Augusto, você tá em choque. É compreensível. Mas alguém drogou ela, Thalita disse de repente, olhando fixo para Selma. Eu me lembro agora. Alguém me deu limonada com gosto estranho. No carro, uma mulher. Selma sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão. Que terrível. Mas você era criança. Memórias de trauma podem. Você estava lá naquele dia. Augusto interrompeu. Ofereceu-se para buscar Iris na escola porque eu estava ocupado. Lembro perfeitamente. Você insistiu. Sim, eu busquei ela. E depois levei ela até o carro da família como você pediu. Só isso. Selma levantou as mãos num gesto defensivo. Augusto, você está insinuando que eu... Estou dizendo? Ele se levantou, a cadeira raspando no chão com barulho alto. Que alguém planejou o desaparecimento da minha filha. Alguém próximo o suficiente para ter acesso a ela. Alguém que se beneficiou com ela fora do caminho. Isso é ridículo. Eu nunca. Contratei um investigador. Augusto continuou, ignorando o protesto dela. Ele vasculhou registros bancários, transferências, movimentações suspeitas de 15 anos atrás. Selma sentiu o pânico explodir no peito, mas apertou os punhos debaixo da mesa, controlando. E encontrou transferências suas. Augusto cuspiu as palavras como veneno. Para uma conta no nome de Evaldo Prado. Seu irmão, conhecido e envolvido com tráfico de menores na região metropolitana. Meu irmão teve problemas no passado, mas isso não significa... 50 mil reais. Augusto bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras pularem. Você transferiu 50 mil reais para ele 3 dias antes do acidente e mais 20 mil na semana seguinte. Selma sentiu as paredes se fechando. Era empréstimo. Ele estava com dívidas. Ia ser morto se não pagasse. Eu ajudei meu irmão. Qual o crime nisso? E a casa de passagem? Thalita perguntou, a voz tremendo, mas firme. A que ficava em Ribeirão das Neves. O investigador encontrou testemunhas que se lembram de uma menina de 10 anos sendo mantida lá por alguns dias. 15 anos atrás. Menina com cabelo castanho. Assustada, drogada. Selma olhou de um para o outro, procurando saída, mas não tinha. Eles sabiam. Talvez não tivessem todas as provas ainda, mas sabiam. E alguma coisa dentro dela quebrou. A máscara que ela tinha usado por 15 anos. A fachada de esposa dedicada, de mulher elegante, de pessoa decente. Tudo desmoronou. E o que restou foi a verdade crua, feia, desesperada. Você não entende, ela disse. A voz saindo diferente, mais grave, mais real.
Você não faz ideia do que é ser invisível, de ser apenas a secretária competente que resolve tudo, mas nunca recebe crédito, de ver você construir um império enquanto eu organizava sua agenda e buscava seu café. Né? Então você sequestrou minha filha. Augusto avançou e Thalita precisou segurar ele pelo braço. Eu te dei uma segunda chance. Selma gritou de volta, levantando também. Você estava morto por dentro. Augusto, depois que Iris sumiu, você era um fantasma andando. Eu te reconstruí. Te dei propósito de novo. Te dei uma esposa, uma companheira. Você não estaria onde está hoje se não fosse por mim. Você roubou 15 anos da minha filha, 15 anos da minha vida, e eu te dei 7 anos de paz. Selma berrou, os olhos arregalados, toda a compostura perdida. Você dormia toda noite, não dormia, trabalhava, viajava, crescia, porque eu tirei a dor de você. Tirei o lembrete constante de que você tinha falhado em proteger ela. Thalita sentiu bile subindo na garganta. Você tá falando como se tivesse feito um favor. Selma riu, mas era riso de quem perdeu o juízo. Eu fiz, pra todo mundo. Iris ia crescer mimada, ia herdar tudo, ia te prender pra sempre. Agora olha você. Ela apontou pra Thalita. Ela voltou, mas voltou forte, voltou lutadora. Eu dei pra ela o que você nunca daria. Resiliência. Você é doente. Augusto sussurrou, enojado. Completamente doente. Eu sou realista. Selma retrucou. E realista o suficiente para saber que você vai querer me denunciar agora. Vai querer justiça. Ela cruzou os braços. Mas pensa bem, Augusto. Se você me denunciar, eu arrasto você junto. Tenho documentos, evasão fiscal, propinas, contratos fraudulentos, tudo guardadinho esses anos todos. Você vai pra cadeia comigo. Augusto sorriu. Mas não era sorriso de quem tinha perdido. Era sorriso de quem tinha jogado xadrez, enquanto o adversário jogava damas. Você acha mesmo que eu não sabia dos seus documentos? Ele tirou uma pasta de dentro do paletó e jogou na mesa. Pegamos tudo, do seu cofre particular que você achava que eu não sabia que existia. Tudo falsificado, aliás, muito bem falsificado. Tenho que admitir. Mas falsificado. O rosto de Selma esvaziou de cor. Você invadiu meu cofre, com mandado judicial. Uma voz nova disse da porta. Todos viraram. 2 policiais entravam na sala, seguidos por um homem de terno cinza que Thalita não conhecia. Selma Prado, o homem disse, mostrando distintivo. Sou o delegado Henrique Moura. A senhora está presa por sequestro qualificado, falsidade ideológica, ocultação de cadáver e associação criminosa. Selma cambaleou, segurando na mesa. Não pode. Eu tenho direitos. Tem. E um advogado vai explicar todos. O delegado fez sinal para os policiais. Podem levar quando tentaram colocar as algemas. Selma explodiu, empurrou um dos policiais, correu em direção à porta dos fundos. Mas Augusto foi mais rápido, bloqueando a passagem. Ela parou, ofegante, acuada, e pela primeira vez na vida pareceu pequena. Frágil. Por favor, ela sussurrou. Por favor, Augusto. Eu te amei, do meu jeito distorcido. Mas amei. Não faz isso. Você não sabe o que é amor. Ele disse, frio. Amor não rouba, não destrói. Não mente por 15 anos. Os policiais pegaram ela pelos braços. Dessa vez, não resistiu. Só chorou, um choro feio, desesperado. Enquanto era arrastada para fora, antes de sair, virou para Thalita. Você nunca vai ser feliz. Ela cuspiu as palavras como praga. Vai viver dividida entre 2 mundos que nunca vão se encaixar. Vai ser uma estranha nos 2 lugares. E então sumiu, levada pelos policiais, deixando apenas o eco das palavras venenosas. Thalita ficou parada, tremendo, até que Augusto a abraçou. Não escuta ela. Não escuta nada do que ela disse. Mas era tarde demais. As palavras já tinham fincado, como espinhos. A prisão de Selma explodiu na mídia como bomba. Em menos de 24 horas, a história estava em todo o noticiário, todo o site, toda conversa de esquina. Esposa de empresário presa por sequestro da própria enteada há 15 anos. Herdeira sequestrada volta à vida como faxineira. Crime perfeito desmorona com pingente de prata. Thalita acordou no 3º dia depois da prisão com 53 ligações perdidas e mais de 200 mensagens.
Repórteres acampados na porta da mansão, drones de emissoras de TV sobrevoando a propriedade. Era um circo. Augusto contratou segurança particular, proibiu entradas, fechou os portões, mas não tinha como fechar o mundo. A internet não tinha portões. Oportunista finge ser filha perdida para pegar herança. Thalita leu em voz alta um dos comentários no celular, sentada na cozinha com uma xícara de café frio na mão. Para de ler essas porcarias. Augusto disse, tirando o celular dela. São pessoas que não sabem de nada, mas alguns sabem. Ela retrucou, pegando o celular de volta. Alguns têm informações. Olha aqui. Conheço essa menina. Ela vendia bijuteria na Praça da Savassi. Sempre educada, trabalhadora, não é golpista, não. Viu? Tem gente boa também. E tem isso aqui. Thalita rolou a tela. Ela não parece nem um pouco com o empresário. Aposto que forjou o DNA. Ela jogou o celular na mesa, esfregando o rosto com as mãos. Eu não pedi nada disso. Eu só queria 60 centavos para a passagem do ônibus, Dona Marieta, que tinha aceitado se mudar temporariamente para a mansão depois de muita insistência. Entrou na cozinha empurrando a própria cadeira de rodas. Os tratamentos novos estavam fazendo efeito. Ela já conseguia se mexer melhor. Tinha mais força nos braços. Menina, escuta aqui, ela disse, parando ao lado da neta. Não importa o que falem, a verdade tá no DNA, tá no sangue e tá no coração daquele homem ali, apontou para Augusto. Ele não ia te trazer para cá se não tivesse certeza. Eu sei. Vó, mas... O barulho de vidro quebrando interrompeu a frase. Todos congelaram. Depois, gritos do lado de fora. Augusto correu até a janela da sala e viu fumaça subindo do jardim da frente. Molotov, ele disse, pegando o telefone. Alguém jogou um coquetel Molotov no portão. 2 seguranças já estavam apagando o fogo, mas a mensagem tinha sido passada. Eles não eram bem-vindos. Ou melhor, Thalita não era bem-vinda. Pronto, ela disse levantando da cadeira. Pronto. Eu saio, volto pro meu bairro, volto pra minha vida, não quero colocar vocês em perigo. Você não vai a lugar nenhum, Augusto disse com firmeza. Isso é exatamente o que quem fez isso quer. Te assustar, te tirar daqui. E tá funcionando. Iris. Ele usou o nome dela pela primeira vez, e alguma coisa no peito de Thalita apertou. Você não é covarde. Sei porque te conheço. Sei porque você passou 25 anos sobrevivendo. Não vai desistir agora. Ela ia responder quando o celular dele tocou. Era o delegado Moura. Augusto atendeu no viva voz. Senhor parente, temos um problema. O irmão de Selma, Evaldo Prado, sumiu. A polícia foi até o endereço dele para cumprir mandado de prisão. Mas ele tinha fugido. Vizinhos dizem que saiu com mala grande ontem de madrugada. Ele representa perigo? Augusto perguntou, olhando para Thalita. Sim, principalmente para sua filha. Ele sabe que se ela desaparecer, o caso contra Selma enfraquece, sem vítima, sem crime configurado do mesmo jeito. Entendi. Vou reforçar a segurança aqui. Faça isso e mantenham ela dentro de casa. Quando desligou, Thalita estava branca. Ele vai tentar me matar. Não vai conseguir. Augusto garantiu. Mas a voz dele tremeu. Os dias seguintes foram de cerco. Thalita não podia sair. Seguranças faziam ronda 24 horas. Câmeras foram instaladas em cada canto da propriedade. A mansão virou fortaleza. Mas fortalezas podem ser invadidas. Na 5ª noite depois da prisão de Selma, Thalita acordou com sede. Eram 3 da manhã. A casa estava em silêncio. Ela desceu para a cozinha de chinelo, sem acender todas as luzes, ainda meio grogue. Encheu um copo d'água, bebeu. Estava voltando para o quarto quando ouviu o barulho. Vidro quebrando, de novo. Mas dessa vez não vinha da frente. Vinha dos fundos. Ela congelou no meio da escada. O coração disparou. Pensou em gritar, chamar Augusto, chamar os seguranças. Mas a voz não saiu. E então viu a sombra. Um homem grande, careca, com jaqueta escura, entrando pela porta da cozinha. Ele tinha arrombado a fechadura da porta dos fundos. Aquela que dava para o jardim interno. Os olhos dele encontraram os dela. Você, ele disse. E Thalita reconheceu a voz de algum lugar enterrado na memória. Era ele, o homem que tinha ajudado a sequestrá-la.
O irmão de Selma, Thalita virou e correu escada acima. Ouviu os passos pesados dele atrás, rápidos, determinados. Ela gritou. Finalmente, gritou com tudo o que tinha nos pulmões. Pai, pai, socorro! Subiu 3 degraus de cada vez, quase tropeçando. O terror dando velocidade. Mas ele era mais rápido. A mão grande dele agarrou o tornozelo dela quando estava quase no topo da escada. Thalita chutou. Acertou o rosto dele. Ouviu o grunhido de dor. Ele soltou por 1 segundo, e ela conseguiu subir completamente, correndo pelo corredor. Augusto, a porta do quarto dele se abriu de repente. Ele saiu já com o celular na mão, discando. E quando viu Evaldo subindo as escadas, se colocou entre ele e Thalita. Você não encosta nela. Evaldo parou, ofegante. Sangue escorrendo do nariz onde Thalita tinha chutado. Ela acabou com minha irmã. Acabou com a gente. Você não entende. A gente só queria viver melhor. Vocês sequestraram uma criança. Augusto disse, a voz controlada mas cheia de ódio. Destruíram uma família. Família. Evaldo riu, mas era riso amargo. Você tem ideia de quantas famílias eu já vi destruídas? Quantas crianças eu já vi sumir porque os pais não tinham dinheiro para sustentar? Pelo menos essa aqui sobreviveu. Cresceu forte. Você é um monstro. Sou um produto. Evaldo retrucou. E agora? Agora eu preciso terminar o que comecei. Ele avançou. Mas nesse momento, os seguranças chegaram pela escada. Alertados pelos gritos, 3 homens grandes, treinados, armados. Evaldo percebeu que tinha perdido. Tentou voltar, descer correndo, fugir pela porta que tinha arrombado, mas escorregou no tapete do corredor. Caiu de cara, e quando tentou se levantar, os seguranças já estavam em cima dele, imobilizando, algemando com presilhas plásticas. A polícia chegou 10 minutos depois. Evaldo foi levado, gritando incoerências sobre injustiça e desigualdade, tentando se fazer de vítima até o último segundo. Quando o silêncio finalmente voltou, Thalita desabou no chão do corredor, tremendo inteira. Augusto sentou ao lado dela, abraçando, e ela se agarrou nele como criança. Eu achei que ele ia... Eu não ia deixar. Nunca mais. Ele beijou a testa dela. Nunca mais ninguém tira você de mim. Dona Marieta apareceu na cadeira de rodas, empurrada por uma das empregadas. O rosto pálido de susto. Meu Deus, minha menina. Tá tudo bem, vó, Thalita disse, mas a voz ainda tremia. Ele foi preso. Acabou. Mas tinha algo que ainda não tinha acabado. No dia seguinte, chegou o golpe final vindo de onde ela menos esperava. Um site de fofocas publicou uma matéria com título sensacionalista. Parente empresário mentia sobre negócios. Documentos comprometedores podem derrubar império. Selma tinha vazado informações da cadeia. Documentos que ela tinha guardado. Não eram falsos como Augusto tinha dito. Eram reais. Pequenas irregularidades, desvios morais. Nada criminoso de fato. Mas o suficiente para manchar a reputação. A ação da empresa Parente Resorts despencou na bolsa. Clientes cancelaram contratos. Sócios quiseram se afastar. E os comentários online voltaram com força. Merece. Ele provavelmente fez algo para ela fazer isso. Golpista e empresário corrupto, feitos um pro outro. Essa menina trouxe só desgraça. Thalita leu tudo. E as palavras de Selma voltaram como praga. Você nunca vai ser feliz. Vai ser uma estranha nos 2 lugares. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Uma decisão que ia mudar tudo. Augusto não dormia mais. Thalita percebia porque via luz acesa no escritório dele todas as madrugadas. Às vezes descia e encontrava ele cercado de papéis, documentos, contratos, telefone colado no ouvido mesmo às 3 da manhã. Tentando salvar o que Selma tinha começado a destruir, ela se sentia culpada por tudo. Pela bagunça, pelo caos, pela tempestade que tinha virado a vida dele. Não é sua culpa. Ele repetia sempre que ela tentava se desculpar. Nada disso é sua culpa, mas parecia. Parecia que desde que ela tinha aparecido, tudo tinha desmoronado. Na manhã seguinte ao vazamento dos documentos, Augusto reuniu toda a equipe jurídica na sala de reuniões da mansão. Advogados caros, de terno impecável, notebooks abertos,
expressões sérias, Thalita ficou de fora, ouvindo pelos fragmentos que escapavam pela porta entreaberta. Podemos processar por difamação, mas os documentos são autênticos. Dano à imagem é irreversível nesse ponto. Melhor estratégia seria confessar publicamente, assumir os erros menores, mostrar transparência. Quando a reunião terminou, Augusto saiu com olheiras ainda mais fundas. Viu Thalita sentada no sofá da sala, fingindo ler uma revista, e sentou ao lado dela. Vai ficar tudo bem, ele disse, mas nem ele parecia acreditar. Mentiroso, ela respondeu, fechando a revista. Tá perdendo clientes, perdendo dinheiro, perdendo tudo. Não tudo. Ele segurou a mão dela. Te encontrei. Isso vale mais que qualquer resort. Thalita sentiu lágrimas queimando, mas engoliu. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar. Você não precisa. Preciso, ela interrompeu. Selma fez isso por minha causa. A imprensa tá em cima por minha causa. Deixa eu dar a cara à tapa. Deixa eu falar. Augusto ia protestar, mas viu a determinação nos olhos dela. A mesma determinação que Iris criança tinha quando decidia alguma coisa. Tá bem, ele disse finalmente, mas com condições. Entrevista controlada, perguntas pré-aprovadas, e eu do seu lado o tempo todo. 2 dias depois, Thalita deu sua primeira entrevista. Escolheram um programa respeitado, apresentado por uma jornalista conhecida pela seriedade. Maquiadora veio arrumar ela, mas Thalita pediu para ir de roupa simples, calça jeans, blusa branca, nenhuma ostentação. Quero que vejam quem eu realmente sou, ela explicou para Augusto. Não uma herdeira, uma mulher normal que teve a vida virada do avesso. A entrevista foi ao vivo. Thalita sentou na poltrona de frente para a câmera. Augusto ao lado, Dona Marieta nos bastidores assistindo num monitor com os olhos marejados. As primeiras perguntas foram fáceis. Como descobriu, como se sentiu, como era a relação com Augusto agora. Mas então veio a que importava. Thalita, muitas pessoas nas redes sociais estão dizendo que você é uma oportunista, que forjou tudo isso para ter acesso à fortuna da família parente. O que você diz para essas pessoas? Thalita respirou fundo, olhou direto para a câmera. Eu digo que entendo. Entendo a desconfiança. Porque parece história de filme mesmo. Não parece. Menina pobre encontra pai rico, vira herdeira da noite pro dia. Ela pausou. Mas a verdade é que eu nunca quis isso. Eu só queria 60 centavos para voltar para casa. E quando descobri quem eu era, não senti alegria, senti terror. Porque minha vida inteira era mentira. Tudo que eu achava que sabia sobre mim tinha sido roubado. A voz dela tremeu, mas continuou. Selma Prado tirou 15 anos do meu pai. E tirou 15 anos meus. Ela não roubou dinheiro, roubou tempo, roubou memórias, roubou infância. E isso não tem preço que pague. A jornalista se inclinou para frente. E sobre os documentos que ela vazou, as irregularidades da empresa do seu pai, Augusto ia responder. Mas Thalita foi mais rápida. Meu pai não é perfeito, ninguém é. Mas ele nunca mentiu para mim, nunca me manipulou, quando viu o colar. Podia ter inventado qualquer coisa para me usar. Mas não, ele fez DNA, investigou, buscou a verdade. E quando a verdade doeu, ele não fugiu, enfrentou. Ela olhou para Augusto. Isso é caráter, e caráter não se falsifica. Quando a entrevista terminou, as redes sociais explodiram, mas dessa vez, a maré tinha virado. Chorei assistindo, ela é genuína. Que coragem enfrentar as câmeras assim. Sempre achei ela golpista. Mas mudei de ideia. É só uma menina que quer respostas. Não eram todos, claro. Tinha gente que continuava duvidando, atacando, destilando ódio. Mas a maioria tinha começado a ver ela como humana. Como vítima, como filha. 3 dias depois da entrevista, uma ligação mudou tudo. Era o delegado Moura de novo. Senhor, parente, encontramos uma testemunha. Alguém que trabalhou na rede de tráfico de crianças 15 anos atrás. Uma mulher chamada Karina Santos. Pensávamos que tivesse morrido, mas ela tá viva. Mudou de nome, fugiu para interior, virou outra pessoa, mas viu a entrevista da sua filha e se apresentou. Ela pode confirmar o sequestro. Mais que isso, ela era a pessoa que colocou o colar na Iris antes de deixá-la no orfanato.
Sentiu remorso a vida inteira. Quer testemunhar. Quando podemos falar com ela? Já está a caminho de Belo Horizonte. Proteção policial. Ela vai depor oficialmente amanhã. Na manhã seguinte, Augusto e Thalita foram até a delegacia. Karina Santos era uma mulher magra, de uns 40 e poucos anos. Cabelo grisalho amarrado num coque frouxo. Olhos fundos que já tinham visto coisas demais. Quando viu Thalita, ela desabou em choro. Desculpa, ela soluçou. Desculpa, desculpa, desculpa. Thalita não sabia o que fazer. Parte dela queria gritar, bater, extravasar 15 anos de dor naquela mulher. Mas outra parte via apenas outra vítima. Alguém que tinha sido engolida pelo sistema, cuspida, destruída. Você se lembra dela? O delegado perguntou. Apontando para Thalita, Karina assentiu entre soluços. Ela era tão pequena, tão assustada. Eles tinham drogado ela, mas ela continuava tentando chamar pelo pai. Só repetia, pai, 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 mesmo sem conseguir abrir os olhos direito. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Eu não aguentei. Não conseguia deixar ela sem nada. Então coloquei o colar. Achei que pelo menos alguém ia saber que ela vinha de família boa, que alguém ia procurar. E você sabe quem ordenou o sequestro? Augusto perguntou, a voz tensa. Evaldo Prado. Ele era o chefe da operação naquela época. Mas quem pagou foi a irmã dele, a tal da Selma. Eu vi os dois conversando. Ouvi ela dizendo que tinha que parecer acidente, que o corpo tinha que ser irreconhecível, que a menina tinha que sumir para sempre. Você vai repetir isso no tribunal. Vou, Karina disse com firmeza. Não aguento mais carregar isso. Prefiro ir para a cadeia falando a verdade do que ficar livre vivendo mentira. Quando saíram da delegacia, Augusto abraçou Thalita no meio do estacionamento e ela finalmente deixou as lágrimas caírem. Acabou. Ele sussurrou. Temos as provas. Temos testemunha. Selma e Evaldo vão passar décadas na cadeia. E a gente? Thalita perguntou, a voz abafada contra o peito dele. A gente vai ficar bem. Vai. Prometo que vai. Mas promessas são frágeis diante de tempestades. Naquela mesma noite, o advogado de Selma deu entrevista coletiva na porta do presídio. Minha cliente está sendo injustamente perseguida por um homem poderoso que quer lavar sua própria reputação suja. Os documentos que ela expôs são verdadeiros e provam que Augusto Parente não é o santo que finge ser. Vamos lutar contra essa narrativa falsa até o fim. E de novo, parte da opinião pública vacilou. E se ela tiver razão? Ricos sempre se safam. Talvez os dois sejam culpados. Thalita leu tudo e sentiu o peso do mundo nos ombros. Isso nunca vai acabar, ela disse para Dona Marieta naquela noite. Sempre vai ter alguém duvidando. Sempre vai ter alguém atacando. Marieta segurou o rosto da neta com as mãos trêmulas. Então você escolhe. Menina, ou deixa eles te definirem, ou você define você mesma. Quem você é? Vítima para sempre? Ou sobrevivente que vira a página? Thalita olhou para a avó, para a mulher que tinha criado ela com amor mesmo sem ter obrigação, para a mulher que tinha ensinado resiliência sem precisar falar a palavra, e tomou sua decisão. Sobrevivente. Ela disse, eu sou sobrevivente, e sobreviventes não desistem. Eles lutam. O julgamento foi marcado para 3 meses depois das prisões. Tempo suficiente para a imprensa transformar o caso num verdadeiro espetáculo nacional. Todos os dias tinha matéria nova, especulação nova, reviravolta inventada. Selma e Evaldo viraram personagens. Ela, a vilã calculista. Ele, o criminoso sem remorso. E Thalita. Thalita virou símbolo de injustiça, de superação, de polêmica, dependendo de quem contava a história. Na manhã do julgamento, ela acordou às 5. Não tinha conseguido dormir direito. Ficou olhando para o teto do quarto. Seu quarto agora, não mais quarto de hóspede. Pensando em tudo que tinha mudado em poucos meses. De faxineira a herdeira, de invisível a manchete. De Thalita a Íris, ou seria dos dois. Dona Marieta bateu na porta e entrou sem esperar resposta, como sempre fazia. Levanta, menina. Hoje é o dia. Eu sei, vó, só... Tô com medo. Medo de quê? De ver ela de novo. De ouvir ela falar de... não sei. Desmoronar.
Marieta sentou na cama ao lado da neta. Você já desmoronou várias vezes nesses meses. E sempre levantou, sempre reconstruiu. Ela tocou o pingente no pescoço de Thalita. Esse colar aqui não é só lembrança do que você perdeu. É prova do que você sobreviveu. Thalita abraçou a avó, sentindo o cheiro de sabonete de erva doce que Marieta sempre usava. Obrigada. Por tudo. Por ter me escolhido quando ninguém mais queria. Eu não te escolhi, menina. A gente se escolheu. No tribunal. A tensão era palpável. Jornalistas lotavam as arquibancadas. Câmeras permitidas registravam tudo. Augusto sentou ao lado de Thalita na primeira fila, de terno escuro, postura ereta, mas ela sentia a mão dele tremendo quando segurou a dela. Selma entrou algemada, escoltada por policiais. Tinha emagrecido. O cabelo, antes sempre impecável, estava preso num coque simples, sem maquiagem, sem joias. Parecia menor, mais velha, apagada. Mas quando os olhos dela encontraram os de Thalita, ainda tinha fogo ali. Ódio, ressentimento. Evaldo entrou logo depois, mais descuidado, mais brutal na aparência. Ele nem olhou para ninguém. Só resmungou algo pro advogado ao lado. O juiz, um homem de uns 60 anos com expressão severa, bateu o martelo. Estamos aqui para julgar Selma Prado e Evaldo Prado pelos crimes de sequestro qualificado, falsidade ideológica, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e 2 tentativas de homicídio. Como se declaram os réus, os advogados de defesa se levantaram. Inocentes, excelência. Começou o desfile de provas. O promotor era meticuloso. Apresentou o resultado do DNA. Mostrou fotos do pingente, documentos do orfanato, registros bancários das transferências de Selma para Evaldo. Chamou testemunhas. Primeiro, Karina Santos. Ela subiu ao banco trêmula, mas firme. Relatou tudo. Como foi contratada pela rede. Como viu Iris sendo mantida na casa de passagem. Como Evaldo deu ordens frias, sem hesitação. Como Selma apareceu uma vez. Conversou com o irmão em voz baixa. Entregou mais dinheiro. A senhora tem certeza absoluta de que era a senhora? Selma Prado? O promotor perguntou. Absoluta. Ela usava um anel de diamante enorme na mão esquerda. Lembro porque pensei, com isso dava para salvar 10 crianças. Mas ela estava usando para destruir uma. O advogado de Selma tentou desacreditar Karina na defesa, alegando que ela era criminosa, que o testemunho dela não valia. Mas o estrago estava feito. Depois foi a vez do investigador particular de Augusto. Ele apresentou toda a linha do tempo. As transferências, as ligações telefônicas entre Selma e Evaldo no período do sequestro, a visita de Selma ao irmão 2 dias antes do acidente, tudo documentado, fotografado, provado, não há dúvida, ele concluiu, de que a senhora Prado orquestrou meticulosamente o desaparecimento de Iris Parente, e então chegou a hora de Thalita depor. Ela subiu ao banco com as pernas bambas, colocou a mão na Bíblia, jurou dizer a verdade e sentou. O promotor foi gentil. Senhorita Parente, a senhora se lembra de algo do dia do sequestro? Lembro, Thalita disse, a voz baixa mas firme. Lembro de uma mulher me dando limonada. Ela sorria, mas o sorriso era falso, forçado. A limonada tinha gosto amargo. Tentei não beber, mas ela insistiu. Disse que era especial, que eu ia gostar. E a senhora reconhece essa mulher hoje? Thalita olhou para Selma direto nos olhos. Sim, é ela. Selma não desviou o olhar, só sorriu. Um sorriso pequeno, torto, quase desafiador. O advogado de defesa foi agressivo no interrogatório. Senhorita, Parente, não é verdade que a senhora vivia em extrema pobreza antes desse suposto reencontro? Sim, vivia. E agora tem acesso a milhões. Conveniente, não. Não escolhi isso. Thalita retrucou. Nunca pedi nada. Só queria saber quem eu era. Mas admite que se beneficiou financeiramente dessa narrativa. Admito que tenho um pai agora. E que ele quer me ajudar. Isso é crime. Não é crime. Mas é motivo. Motivo para inventar história, para forjar memórias, para... Ordem. O juiz bateu o martelo. Doutor, as memórias da vítima foram corroboradas por testemunha e provas materiais. Prossiga com respeito.
O advogado recuou, mas o dano já estava plantado. Dúvida, sempre dúvida. Quando foi a vez da defesa chamar testemunhas, Selma insistiu em depor. Contra o conselho dos advogados, ela subiu ao banco e foi aí que tudo desmoronou de vez. Era Prado? O próprio advogado dela perguntou. A senhora nega ter participado do sequestro de Iris Parente? Selma olhou para o teto, para os jornalistas, para Augusto, para Thalita. E então, surpreendentemente, sorriu. Não nego. O tribunal explodiu em burburinho. O juiz bateu o martelo várias vezes. Ordem, ordem. O advogado dela empalideceu. E senhora, Prado, a senhora entende o que está dizendo? Entendo perfeitamente, Selma disse, a voz calma, quase serena. Eu fiz, planejei tudo, paguei meu irmão, droguei a menina, arranquei ela da vida dela. Silêncio absoluto. E sabe por quê? Ela continuou, olhando direto para Augusto. Porque eu merecia você, mais do que ela merecia. Eu trabalhei ao seu lado, construí tudo com você. Fui invisível por anos enquanto aquela criança mimada tinha tudo de mão beijada. Ela tinha 10 anos. Augusto gritou, levantando da cadeira. E eu tinha 35 anos de nada. Selma berrou de volta. 35 anos sendo a secretária perfeita, a mulher disponível, a que resolvia tudo enquanto era tratada como móvel. Então sim, eu tirei ela do caminho. E foi a melhor decisão que tomei. A senhora não sente remorso? O promotor perguntou, incrédulo. Selma olhou para Thalita. Nenhum. Porque olha ela agora. Forte, independente, resiliente. Eu dei isso para ela. A vida de luxo que você queria dar ia fazer dela uma inútil. Eu a transformei em sobrevivente. A senhora é doente. O juiz disse. A voz cheia de repulsa. Sou realista. Selma retrucou. O julgamento durou mais 3 horas. Mas o desfecho já estava decidido. Com a confissão de Selma e as provas esmagadoras, o júri não demorou. Culpados, ambos, de todos os crimes, a sentença foi lida pelo juiz. Selma Prado, você é condenada a 32 anos de reclusão em regime fechado. Evaldo Prado, você é condenado a 35 anos de reclusão em regime fechado. Sem possibilidade de apelação redutora, Selma não chorou, não gritou, só olhou para Augusto uma última vez e disse: Você nunca vai amar ela como deveria, porque toda vez que olhar para ela, vai lembrar de mim, do que eu fiz, do que eu tirei, e então foi levada, desaparecendo pelos corredores do tribunal para começar o resto da vida numa cela. Do lado de fora, Thalita respirou o ar fresco como se fosse a primeira vez. Acabou, Augusto disse abraçando ela. Acabou de verdade. Mas Thalita sabia que não tinha acabado. Nunca acaba completamente. Selma estava certa numa coisa. Ela sempre ia carregar aquelas palavras. Aquela dúvida, aquele veneno. A menos que ela escolhesse deixar ir. E era exatamente isso que ela pretendia fazer. 6 meses depois do julgamento, Thalita acordou cedo e foi direto para o jardim. Tinha virado ritual. Todo dia, antes do café, ela passava meia hora entre as flores que Augusto tinha mandado plantar. As mesmas flores silvestres que ela desenhava, que Iris desenhava, que conectavam as 2 versões dela numa só. Dona Marieta já não precisava mais da cadeira de rodas. Os tratamentos tinham funcionado além do esperado. Ela andava com bengala. Devagar, mas andava. E toda manhã vinha se sentar no banco de madeira perto do canteiro para fazer companhia para a neta. Você tem reunião hoje, não tem? Marieta perguntou, ajeitando o chale nos ombros. Mesmo em pleno sol de Minas, ela reclamava de frio. Tenho, Thalita respondeu, podando uma roseira com cuidado. Com a equipe do projeto, a gente vai definir a data de inauguração. O projeto Raízes da Lua tinha sido ideia de Thalita 3 meses atrás, quando finalmente conseguiu processar tudo o que tinha acontecido e decidiu transformar dor em propósito. Era uma ONG dedicada a crianças em situação de abandono, oferecendo suporte jurídico, psicológico e social. Mas ia além, também combatia redes de adoção ilegal e tráfico de menores. Augusto tinha fornecido o capital inicial. Thalita tinha fornecido a alma. O primeiro centro ia ser inaugurado em Novo Horizonte, o bairro onde ela cresceu,
propositalmente, simbolicamente. Sua mãe ia ficar orgulhosa. Marieta disse de repente. Thalita parou, tesoura no ar. Minha mãe biológica. A que você não chegou a conhecer direito. Marieta olhou para o céu, para as nuvens preguiçosas. Seu pai me contou sobre ela, como era gentil, como se importava com os outros, como lutou contra o câncer sem perder a doçura. Eu queria ter conhecido ela, Thalita confessou, sentando no chão ao lado do banco da avó. Mas conhece, tá dentro de você. No jeito que você ajuda os outros mesmo quando você mesma tá machucada, no jeito que você não deixou o ódio te consumir. Marieta tocou o cabelo da neta. Ela vive em você, igual eu vou viver quando eu partir. Não fala assim, vó. Ah, menina, eu tenho 83 anos. Não vou durar para sempre. Mas também não vou a lugar nenhum tão cedo. Ela riu. Preciso ver sua ONG decolar primeiro naquela tarde. Thalita teve a reunião com a equipe do Raízes da Lua no escritório improvisado que montaram num dos cômodos da mansão. Eram 7 pessoas. Assistentes sociais, advogados especializados, psicólogos, todos comprometidos com a causa. A inauguração está marcada para daqui a 3 semanas, anunciou Clarissa, a coordenadora administrativa. Já temos 12 crianças cadastradas para receber apoio e mais 20 famílias interessadas em adoção legal e transparente. E o espaço físico? Thalita perguntou. Reformado? Pintura nova? Móveis chegaram ontem, tá lindo, Thalita. Você precisa ir ver. Vou amanhã, depois da reunião. Augusto chamou Thalita no escritório dele. Tinha uma expressão estranha, meio nervosa, meio esperançosa. Senta, ele disse apontando para a poltrona. Tá tudo bem, pai. Ela já chamava ele assim naturalmente agora. Tinha demorado. As primeiras semanas foram Augusto. Depois, você. E então, numa noite quando ele ficou doente com gripe e ela cuidou dele, saiu sem pensar, pai, e grudou. Tá tudo ótimo, na verdade. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Isso aqui é pra você. Thalita abriu. Dentro, papéis jurídicos, reconhecimento oficial de paternidade, alteração de nome, certidão nova, Iris Thalita Parente. Ela leu em voz alta. Os 2 nomes. Achei que fazia sentido. Você não precisa escolher entre quem você foi e quem você é. Pode ser as 2. Thalita sentiu lágrimas queimando. Obrigada por entender, por não me forçar a ser só Iris. Você nunca foi só Iris. Nem só Thalita. Você sempre foi. Você, completa, inteira. Eles se abraçaram. Aquele abraço desajeitado que ainda estavam aprendendo a dar, mas que a cada dia ficava mais natural. 3 semanas depois, o dia da inauguração chegou. O céu estava limpo, azul profundo, e o centro comunitário em Novo Horizonte estava enfeitado com bandeiras coloridas, balões, faixas. Tinha gente de todo canto, vizinhos que Thalita conhecia desde criança, autoridades locais, imprensa, voluntários. Dona Marieta estava sentada na primeira fila, de vestido florido novo que Augusto tinha comprado para ela. Sorriso enorme no rosto, Augusto ao lado, gravando tudo no celular como o pai orgulhoso faz. Quando chegou a hora de Thalita falar, ela subiu no pequeno palco improvisado com o coração batendo forte. Olhou para a plateia, rostos conhecidos, desconhecidos, esperançosos, curiosos, e começou. Quando eu era pequena, Dona Marieta me contava que eu tinha sido encontrada numa noite de lua crescente. Por isso eu sempre achei que lua era símbolo de recomeço, de segunda chance. Ela tocou o pingente no pescoço. Esse colar aqui foi a única coisa que me ligava ao passado que eu não lembrava. Durante anos, eu olhava para ele e me perguntava quem eu era antes, de onde vim, por que me deixaram. Pausa, respiração. Hoje, eu sei as respostas. E elas doem. Doem, porque descobri que fui roubada, que minha vida foi interrompida por crime, por ganância, por maldade. Mas também descobri outra coisa, que amor verdadeiro não precisa de sangue para existir. Dona Marieta me criou sem ter obrigação. Me amou sem ter motivo além de bondade pura. E isso me salvou. Marieta limpou lágrimas com lenço de pano.
O projeto Raízes da Lua existe porque toda criança merece raízes, merece saber de onde veio, mas também merece crescer amada, protegida, segura. E se a gente conseguir dar isso para uma criança, para 10, para 100, a gente muda o mundo, uma vida de cada vez. Aplausos explodiram, gente levantou, alguns choravam. Thalita viu Augusto limpando os olhos discretamente, fingindo que era cisco. Depois da cerimônia, teve almoço comunitário. Thalita circulou entre as mesas, conversando, agradecendo, ouvindo histórias, e foi aí que uma mulher de uns 30 anos se aproximou, tímida. Thalita, posso falar com você 1 minuto? Claro. Elas se afastaram um pouco do barulho. A mulher mexia nervosa numa bolsa velha. Eu vi sua entrevista, meses atrás. E... Ela respirou fundo. Eu acho que eu também fui sequestrada quando criança. Thalita sentiu o coração apertar. Conta pra mim. Eu tinha 6 anos. Lembro vagamente de uma casa grande, de um quintal com árvores, de alguém me chamando de outro nome, e então, nada. Acordo numa família diferente, num lugar diferente, e todo mundo diz que sempre foi assim, mas eu sei que não foi. Lágrimas escorreram. Minha família nunca me procurou. Ninguém nunca me quis de volta. Thalita segurou as mãos dela. Talvez eles não soubessem onde procurar, ou talvez tenham procurado do jeito errado. Ela pegou um cartão da bolsa. Esse é o contato da nossa equipe jurídica. A gente pode investigar, tentar descobrir a verdade. Você merece saber. A mulher pegou o cartão como se fosse ouro. Obrigada. Obrigada mesmo. E ali, naquele momento, Thalita entendeu completamente por que tudo tinha acontecido, por que ela tinha sofrido, lutado, sobrevivido, para poder ajudar outras a fazerem o mesmo. Naquela noite, Augusto levou Thalita e Dona Marieta para um lugar especial. O cemitério onde, por 15 anos, um túmulo simbólico tinha guardado uma mentira, a lápide ainda estava lá. Íris parente, amada filha, descanse em paz. A gente podia tirar, Augusto disse. Mas achei que, talvez devêssemos transformar. Thalita entendeu. Eles plantaram um jardim, flores silvestres, exatamente como ela sempre desenhava, em volta da lápide que agora não era mais túmulo, mas memorial. Memorial não da morte, mas da mentira enterrada, da verdade descoberta. Quando terminaram, o sol se punha dourado sobre belo horizonte. Augusto ficou de um lado, Marieta do outro e Thalita no meio, segurando as mãos dos dois. Pai, ela disse, a voz embargada. Eu sempre senti que havia algo me esperando. Agora sei. Era você. Augusto apertou a mão dela, incapaz de falar. E vó. Thalita virou para Marieta. Obrigada por não ter desistido de mim, por ter me escolhido quando ninguém mais quis. Eu não te escolhi, menina. Marieta repetiu sorrindo. A gente se escolheu. O pingente no pescoço de Thalita brilhou com a luz suave do entardecer. Não mais símbolo de abandono, mas prova de que o amor verdadeiro encontra seu caminho, mesmo nas noites mais escuras. E ali, entre as flores recém-plantadas, entre o pai que a perdeu e a avó que a achou, Íris Thalita parente finalmente entendeu. Ela nunca esteve perdida, só estava trilhando seu caminho de volta para casa,